Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Política e Gestão Ambiental Municipal, promovido pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Elecamp e com a EGDS. Hoje vamos dar início à aula 3, que fala justamente sobre as políticas públicas e a gestão ambiental municipal, desenvolvida pela Secretaria do Verde. Meu nome é Silvia Regina Domingues Teixeira, sou engenheira química de formação, tenho mestrado em engenharia mecânica, estou na Secretaria do Verde há 20 anos. Então vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas e gestão ambiental. O que isso significa no nosso trabalho, o que isso significa para a nossa cidade. O conceito de políticas públicas, eu tirei de uma legisladora, de uma advogada, porque foi o que eu achei mais próximo do que a gente pratica. Vocês vão encontrar na literatura muitas definições. Não vou dizer que nenhuma é certa e que nenhuma é errada. Eu escolhi essa porque eu achei que essa é a mais próxima. Então, são programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. O que isso significa? Isso significa que uma organização define o que ela quer fazer ou qual é o objetivo dela e trabalha isso de uma forma sistêmica para atingir esses objetivos. E como são as políticas públicas? Quando aquela definição às vezes se aplica mais a uma questão de indústria privada ou uma organização do setor privado. Mas as políticas públicas também é a forma de trabalho do governo. A diferença é que nós temos, às vezes, uma política de governo, que normalmente é de curto prazo, é o tempo da gestão, é a proposta do gestor do executivo de como ele vai trabalhar, a questão ambiental no caso. E as políticas de Estado são a longo prazo. O que significa? Que ela independe de quem está no governo naquele momento. Isso vai ter que ser uma prática de todo gestor. Ele tem que assumir aquela forma de trabalho, aqueles programas, aquelas ações que já vão estar pré-determinadas. Não vai ser uma proposta de algum governo ou de outro governo, nem de um mandato ou de outro mandato. Isso aí é uma política do município. E como é a nossa política municipal de meio ambiente? A nossa política é recém-publicada, foi agora em junho de 2020, foi implementada por lei complementar e ela define exatamente isso. No seu artigo 1º, fica instituída a Política Municipal de Meio Ambiente como documento orientador e consolidador da gestão ambiental municipal, assegurando a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável no território, tanto em área urbana quanto rural. Parece um texto meio genérico, mas se vocês observarem, vocês vão ver que aqui existe um compromisso do poder público com o meio ambiente. E é exatamente isso que tem que perdurar, para que não venha um mandato mais à frente que de repente fale que o meio ambiente não é um tema relevante para o município. Com essa publicação dessa lei complementar, a gente assegurou que o tema ambiental é permanente na agenda política do município. Qual é a definição de gestão ambiental? Já que a política fala disso, a gestão é a condução, direção e controle do uso dos recursos, dos riscos e das emissões para o meio ambiente por intermédio da implementação do sistema de gestão ambiental. Ou seja, isso significa que é o como vai se trabalhar essa política, como a gente vai conseguir atingir aqueles objetivos. E o que é um sistema de gestão ambiental? O sistema de gestão ambiental é a estrutura, as atividades e planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir e analisar criticamente e manter a política ambiental da instalação, no nosso caso, do nosso órgão público. Da onde vieram essas definições? Da Resolução CONAMA 316, que é o que trata de auditoria ambiental. Então aqui é o meio, é a forma como vamos trabalhar e o sistema é o que vai propiciar essa forma de trabalho. E por que a gente precisa disso? Por que a gente precisa de tudo isso? O que é Campinas em termos de meio ambiente?
Então aqui eu vou dar alguns números para vocês. Campinas, em termos de meio ambiente, é um município com uma área de 795 metros quadrados. É muito território. Sendo que os dados da última vez que foi feito o censo, a gente tinha metade urbana, metade rural. Agora, com a nova publicação do plano diretor, isso vai ser um pouco modificado, mas ainda não existe um percentual definido oficialmente. Com a macrozona de desenvolvimento urbano, isso aqui vai mudar um pouquinho. Então, mas isso não existe um dado oficial, então eu estou usando o último, sendo que 98% da população de Campinas está na área urbana. A população é de mais de 1 milhão de habitantes, os dados são de 2010. De meio ambiente, nós temos que trabalhar 30 microbacias, 2.311 nascentes, mais de 9.000 hectares de áreas verdes para gerenciar, 10.000 hectares de APP e 9 unidades de conservação, com destaque para a APA Campinas, que é 1/3 do território. Nós temos estruturalmente 25 secretarias na Prefeitura de Campinas, incluindo a SVDS, mais 11 pastas da administração indireta. Dentro da SVDS temos 3 departamentos, 12 coordenadorias, 8 setores de suporte a 3 conselhos de gerenciamento de 2 fundos municipais. Estamos com 5 planos de meio ambiente em implementação, que é o de saneamento básico, recursos hídricos, verde, educação ambiental e o plano de manejo da APA, que é o mais recente, o que significa que a SVDS é responsável por mais de 50 programas. Então, se a gente não se organizar, a gente não vai dar conta de fazer tudo isso. Por isso que precisamos de um sistema de gestão para garantir aquele compromisso firmado lá na Política Municipal de Meio Ambiente. E qual é o histórico desse documento tão importante para nós? O histórico veio desde a década de 90, quando houve um primeiro anteprojeto de Código Ambiental elaborado pelo CONDEMA. No segundo momento, foi feita uma revisão em 2003, onde já foi internalizado um embrião de um sistema de gestão ambiental e alguns instrumentos para gerenciar. O terceiro momento foi em 2016, retomado, agora em 2016, quando a gente fez uma atualização, definimos objetivos e princípios e realmente definimos um sistema de gestão que é formado em sua composição, estrutura e instrumentos. E quarto momento, não por último, mas não menos importante, é a publicação da Lei Complementar em junho de 2020. Como foi construída essa política de meio ambiente municipal? Ela foi construída de forma a estar alinhada com a Política Nacional de Meio Ambiente, Política Estadual de Meio Ambiente, a Lei Orgânica Municipal, o Plano de Diretores de 2006, porque quando fizemos a atualização em 2016, o plano ainda não estava publicado, o diretor atual, e um Código Ambiental que foi constituído um PL em 2003, mas não chegou a ser finalizado. Então, nós pegamos todos esses documentos, esses são os principais, e mais alguns que fomentam alguns instrumentos, e tentamos construir um documento alinhado com todo essa legislação. E como que funciona essa proposta, que já está consolidada agora pela lei? Então, a Política Municipal de Meio Ambiente, ela institui um sistema de gestão ambiental. Lembra o primeiro artigo que fala que ela tem um compromisso. Então, ela fala assim, eu vou instituir um sistema de gestão para atingir os objetivos que eu preciso. E como é esse sistema de gestão? Ele define como gestor municipal a Secretaria do Verde. Então, em termos de meio ambiente, o gestor é a Secretaria do Verde. Os integrantes são todas as unidades da administração direta e indireta. E a participação social é promovida pelos conselhos. Nós temos 5 conselhos. O CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. O CONGEAPA, que é o Conselho de Gestor da APA de Campinas. Temos o Conselho Diretor do Pagamento por Serviços Ambientais. O Conselho de Controle Social da área PCJ e o Conselho Municipal de Defesa e Proteção Animal. Nesse momento, temos esses 5. E a estrutura? A estrutura é a estrutura organizacional
da própria Secretaria do Verde, que é a Lei Complementar número 59 de 2014. Também contamos com 16 instrumentos definidos e 23 princípios. Então, a gente vê que os princípios são a base, aqui é o meio para atingir esses objetivos. Nesse esquema, a gente vê que aqui não se aplica aquela frase, os fins justificam os meios. Os princípios justificam os meios para a gente atingir os fins a que a gente se propõe. Tá? Esse é o organograma atual da Secretaria do Verde, né? Como eu já falei, apesar de parecer grande, ele é enxuto para a quantidade de atividades que nós desenvolvemos. Então, nós temos aqui o gabinete secretário, os fundos, suporte aos conselhos e fundos. Os fundos estão aqui também vinculados à Secretaria do Verde, mas não subordinados à Secretaria do Verde, isso é importante ressaltar. Temos a Coordenadoria de Fiscalização, Coordenadoria Setorial Financeira, Coordenadoria Administrativa e de Expediente, onde temos setores de recursos humanos, compras, e fazemos também a fiscalização preventiva e corretiva. Os maiores departamentos são o DLA, que é o Departamento de Licenciamento Ambiental, o DVDS, que é o Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, e o DPBEA, que é o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Como a gente espera que esse sistema funcione? A gente espera que esse sistema funcione por provocação e resposta, entrada e saída, porque é assim que funciona qualquer lugar. A gente tem uma entrada, ou seja, as pessoas procuram a secretaria, existem as demandas administrativas, existem as nossas obrigações legais e a gente tem que dar um retorno, a gente tem que dar uma saída. Ou seja, se existe uma demanda de fiscalização, tem que ter um atendimento a essa fiscalização e mais, tem que sanar esse problema. Como a gente sabe que isso está funcionando bem? Ou seja, que as saídas estão de acordo com aquilo que se espera, que atende às expectativas, que atende às questões legais. Como que a gente sabe disso? Por ele é um elemento verificador. Quem é esse elemento verificador? Ele pode ser a própria sociedade, que a gente chama do controle social, e quando eu digo sociedade, não é só os conselhos eles representam segmentos da sociedade, mas a sociedade individual, o indivíduo, as pessoas também são elementos verificadores, elas também nos dão um feedback de como estamos indo. E também podemos adotar indicadores ambientais para acompanhar o desempenho desse sistema de gestão. Vocês vão ver agora alguns princípios da Política Municipal de Meio Ambiente e eu vou destacar alguns deles. Como eu disse, os princípios são muito importantes porque eles embasam não só o sistema de gestão, mas eles embasam também todos os nossos atos. Então a política, ela não é voltada para fazer com que o sistema funcione. É lógico que ela institui um sistema de gestão, mas sempre o nosso foco são os objetivos. Então os princípios, eles são aquilo que nos dá respaldo para agir. Quando não existe uma lei específica, quando a gente está em dúvida, quando a gente é procurado para nos posicionarmos sobre alguma questão, a política vai responder para a gente em função do que a gente quer e dos princípios que regem ela. Então, os princípios nos orientam na hora de decidir o que fazer, na hora de dar um parecer, na hora de aprovar uma situação que talvez não esteja contemplada nem por um instrumento e nem por uma lei específica. Eu vou apresentar para vocês agora os princípios que embasam a nossa política municipal de meio ambiente. A prevalência do interesse público ambiental, ou seja, o interesse público prevalece sobre o interesse individual. No caso, o meio ambiente é o interesse de todos, prevalece sobre o interesse do particular. O desenvolvimento sustentável, que é aquele tripé da sustentabilidade, do econômico, social e ambiental, e a questão de que temos que garantir essa qualidade do meio ambiente, essa quantidade do meio ambiente para as gerações futuras. Função ambiental da propriedade. Não é só a função produtiva da terra. As propriedades da terra têm que também garantir uma função ambiental.
preservação, conservação e recuperações dos bens ambientais, manutenção do equilíbrio ecológico, melhoria contínua da qualidade ambiental, ou seja, não basta fazer o que a gente está fazendo hoje, a gente tem sempre que tentar melhorar, a gente tem sempre que ir para frente. Preservação da paisagem urbana, rural e natural, porque a paisagem urbana também é meio ambiente. Todo mundo acha que meio ambiente às vezes é só a parte da natureza, a parte da fauna, mas o meio ambiente urbano também é um bem ambiental. O uso racional dos recursos naturais. A preservação da vida. Na dúvida, sempre a vida em primeiro lugar. Se a gente vai autorizar alguma coisa que põe em risco alguma forma de vida, baseado nesse princípio, a gente pode talvez negar uma autorização. Consumo consciente. Mitigação dos impactos ambientais. A tríplice responsabilidade ambiental, administrativa, civil e criminal. Ou seja, um ato pode implicar nessa tríplice responsabilidade ambiental. Uma infração pode ser alvo de processos administrativos, civis e criminais, ao mesmo tempo. Um não exclui o outro. A recuperação dos danos e passivos ambientais. O princípio do poluidor-pagador. O princípio do protetor-recebedor. Daí vocês vão ver que alguns instrumentos são bem baseados em alguns desses princípios. O princípio da prevenção, o princípio da precaução. A educação ambiental, a publicidade, a gente tem que reportar o que faz, tem que dar transparência. A participação da sociedade civil. A multidisciplinaridade e transversalidade na gestão ambiental municipal. Isso é intrínseco do meio ambiente. Ele é multidisciplinar e ele é transversal. A integração com as políticas de interface direta e indireta, com as questões ambientais em nível internacional, nacional, estadual, regional, metropolitano e local. Ou seja, a gente tem que alinhar na escala também. A gente tem que trabalhar os nossos atos em consonância com os atos em outras escalas. A gente não pode ser uma bolha com o mundo fora da realidade. Proibição de retrocesso nas políticas públicas ambientais municipais. Essa é uma novidade. Esse princípio é uma novidade, ou seja, tudo que a gente conseguiu ganhar, todo o nosso avanço não pode ser posto em risco. Então, um ato não pode trazer o estado ambiental num patamar inferior do que ele já está. Isso é o que garante a gente conseguir, degrau por degrau, atingir aquela questão da melhoria contínua. E quais são os objetivos da política municipal do meio ambiente? Quando a gente falou lá no artigo 1º qual era o compromisso, aquele era, digamos, o objetivo principal. Mas esse objetivo principal, às vezes ele é muito difícil de você entender, de você trabalhar. Então ele é desdobrado em objetivos menos abstratos, mais factíveis ou mais fáceis da gente entender para tentar atingi-los. Então assegurar o desenvolvimento sustentável, promover o uso racional e sustentável dos recursos ambientais, proteger, conservar e preservar os recursos ambientais, sensibilizar a população para as questões ambientais, fortalecer a gestão municipal ambiental, elaborar estudos, normas, padrões de qualidade da gestão municipal ambiental, articular e integrar as ações nos diversos níveis de governo. Alguns objetivos eles têm uma relação muito próxima com o embasamento, porque o princípio fomenta exatamente que esses objetivos sejam atingidos. Instituir políticas públicas, programas e ações para promover o bem-estar das espécies animais domésticas e o manejo de conservação in situ e ex situ das populações de animais selvagens da região, incluindo a recuperação dos animais silvestres no município. Esse objetivo também é uma novidade. Poucos municípios têm como objetivo essa questão da fauna, tanto a fauna doméstica como a fauna silvestre. Então, esse é um avanço, né, de já conseguir pôr na política de meio ambiente um objetivo mais até moderno na questão ambiental dentro do município. Estudar e intervir quando necessário as dinâmicas das populações de animais silvestres e os micro-organismos associados a esta, dentro da visão da ciência da biologia da conservação e da medicina da conservação. Então, aqui já dá o caminho como a gente deve tratar essa questão da dinâmica das populações e como esses animais interagem com o ser humano
e com o ambiente. Então, também é um tripé, o ser humano, o ambiente e os animais. Continuando, minimizar, mitigar ou compensar os impactos em âmbito local, estimular o uso de tecnologia e práticas sustentáveis, promover a gestão municipal ambiental integrada em conformidade com as políticas públicas municipal, metropolitana, estadual, regional, nacional e internacional. O uso de tecnologias e práticas sustentáveis não é definido quais são elas, por quê? Porque elas mudam muito rápido. A dinâmica é muito célere. Então, a gente tem que garantir o uso delas, mas talvez não definir quais. Cabe ao gestor estimular no momento que essa tecnologia está disponível, que seja adotada ao invés de uma outra prática não tão sustentável. E a gestão integrada em todas as escalas. Agora eu vou falar para vocês um pouco dos instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente. Como tinha aquela figura lá mostrando os instrumentos dentro do sistema de gestão, na realidade são eles que viabilizam o trabalho. Todo gestor tem que ter opções para trabalhar. Então essa variedade de instrumentos é que vai garantir que ele tenha essas opções para poder atingir aqueles objetivos que a gente já comentou antes. Quais são esses instrumentos? O primeiro instrumento que eu vou apresentar para vocês é o licenciamento ambiental. Eu vou usá-lo como exemplo para vocês também associarem ele com os princípios. O licenciamento ambiental é um instrumento de comando e controle. Ele está associado àquele princípio do poluidor-pagador. Então, não significa o pagador-poluidor. Não é porque paga que pode poluir. Não confundam. O que é importante no licenciamento é que, dada uma atividade potencialmente poluidora, ou seja, é sabido que ela tem um potencial de poluir, você vai promover o licenciamento dela, não para que ela não polua, mas que ela trabalhe de forma controlada, dentro dos padrões pré-estabelecidos para isso. Então, a gente vê que existe um relacionamento íntimo de alguns instrumentos com alguns princípios. O licenciamento ambiental é um deles, é bem claro a ligação dele com o princípio do poluidor-pagador. Ele também pode estar relacionado com vários outros princípios da precaução, porque é prévio, ele é sempre antes da autorização do impacto, mas a gente cobra taxas de licenciamento baseado nesse princípio do poluidor-pagador, ou seja, a gente sabendo de antemão que ele existe o potencial poluidor, eu já cobro dele uma taxa que vai para o fundo para propiciar programas ambientais. Então, dessa forma, muitos instrumentos têm esse vínculo com o objetivo ou com os princípios. A fiscalização ambiental. No caso, a gente tem a fiscalização preventiva e corretiva. Então, a gente vai antes também baseado no princípio da precaução e vai depois também para atuar de forma mais firme e aplicando já as penalidades. Os termos ambientais, temos o TCA e o TAC. O TCA é de natureza preventiva e compensatória. Ele está associado com o licenciamento. Por quê? Cada vez que alguém pede uma licença para uma atividade ou para fazer uma intervenção, ele assina um termo de compromisso ambiental. Ou seja, ele sabe que preventivamente ele já existe a questão do potencial de poluir, ele vai compensar esse impacto. Ele se compromete a compensar esse impacto. O TAC, ele já vem mais na linha da correção. O TAC é depois que ocorre uma infração, depois que ocorre um dano. Então, ele tem uma natureza repressiva, reparatória e compensatória. Ele já é pós-impacto. Um é pré-impacto, outro é pós-impacto. E os planos? Os planos, na realidade, dentro da política como instrumento, a gente não fala exatamente dos planos, e sim do ato de planejar. O ato de planejar é que faz com que a gestão tenha uma sistemática de organização, de planejamento. Na realidade, os planos são os produtos desse planejamento sistemático de gestão. Hoje temos 5 planos. A política, ela não diz assim, vocês têm que ter tal plano, um plano para cada tema, um plano municipal todo ano. Ela só diz o seguinte, os planos ambientais têm que ter um conteúdo mínimo. Eles têm que ter
objetivo, eles têm que ter diagnóstico, eles têm que ter prognóstico, eles têm que ter um horizonte, eles têm que prever, não diz quando, cada plano pode prever o seu período de revisão. Ele tem que ter mencionado como vai ser monitorado isso, como vai ser reportado isso, e se ele vai adotar indicadores ou não, certo? Então, ele não diz cada um, ele diz o mínimo que seja qual for o plano a ser desenvolvido, ele tem que ser o conteúdo mínimo. E o que é interessante é que a forma como a política foi construída, ela permite que a gente agrupe planos. Então, se de repente, em algum momento, for conveniente, for interessante, for mais oportuno juntarmos e fazermos um plano municipal de meio ambiente, pode ser feito. Não há essa obrigatoriedade de ser temático, um plano de saneamento, plano de recursos hídricos, plano municipal do verde, plano de educação ambiental e o plano de manejo da APA. Vão vir outros planos e na conveniência ou na oportunidade ou que seja mais eficaz, eles podem ser juntados, agrupados, compilados, desde que eles não percam esse conteúdo mínimo. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos fundos. Atualmente a Secretaria do Verde, ela coordena, está vinculada a ela 2 fundos, o PROAMB e o FUNDIF. O PROAMB é o Fundo Municipal de Proteção, Recuperação e Manutenção do Meio Ambiente. O FUNDIF é o Fundo de Proteção e dos Direitos Difusos. Qual a diferença entre eles? Vocês vão ter uma aula só para isso. Mas a diferença entre eles é da onde vêm os recursos e para onde se destinam esses recursos. Porque todo fundo tem regras para captar e para destinar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o fundo não é uma poupança onde a gente pode usar o dinheiro para o que bem quiser. Eles têm regras próprias, a gente fala, tem dinheiro carimbado. Cada valor que entra, dependendo de onde a origem, ele só pode ser utilizado para algumas atividades e programas e não para outras. Agora eu vou falar um pouquinho dos convênios, parcerias e cooperação técnica. Nós tivemos um termo de cooperação técnica firmado com a PUC, que foi de 2014 a 2019, foi bastante amplo, nós tivemos casos de monitoria, casos de estágio, muitos estagiários, fizemos eventos, desenvolvemos projetos de forma conjunta com eles, foi muito gratificante, tanto os alunos quanto os funcionários gostaram muito dessa experiência e, dado o tempo, a gente pôde se ajustar e pôde aprimorar e agora ele está em período de reanálise para uma renovação não, firmar novamente esse termo, porque depois de 5 anos não pode ser renovado. A Unicamp também temos um termo, quem está mais vinculado a ele é o pessoal do DPBE, de Proteção e Bem-Estar Animal, por causa da questão da fauna, e o ICLEI é um órgão que trabalha mais essas questões de desenvolvimento sustentável, é um órgão internacional. Ele firmou um termo de cooperação técnica com a prefeitura, com a região metropolitana, para promover esse desenvolvimento sustentável. Outro instrumento muito importante, talvez seja o sistema nervoso do nosso sistema de gestão, é o Sistema Integrado de Informações Ambientais. A gente trabalha com vários programas, plataformas para trabalhar os dados ambientais. E hoje em dia, se a gente não tiver na área de meio ambiente dados georreferenciados no espaço, ou seja, saber o que tem, qual é o atributo daquele local, é praticamente impossível planejar a questão ambiental municipal. Hoje nós trabalhamos, vai ter uma aula sobre isso também, onde vai ser aprofundado cada um deles. E aqui eu vou só pincelar para vocês conhecerem os programas que nós trabalhamos. Todos os nossos dados hoje estão na plataforma QGIS, né, que é um sistema de georreferenciamento. A prefeitura inteira está lá e a gente tem algumas camadas ambientais dentro desse grande banco de dados que é o sistema QGIS da prefeitura. O LAO é o licenciamento ambiental online, que é um programa,
uma interface para o próprio consumidor, para a própria população, onde eles entram com o pedido de licença de forma digital, não existe mais papel, e a licença também sai em meio digital para quem solicitou. Portal Animal é um portal do DPBEA que tem várias informações interessantes, inclusive tem uma parte dele é voltada para adoção, outra parte é para conhecer os animais silvestres da região. Vale a pena vocês acessarem e conhecerem. O Arquimedes é um banco de dados para o caso de animais domésticos. Então, cada animal que é microchipado, as informações pertinentes àquele animal ficam arquivadas dentro do Arquimedes 1. O Arquimedes 2, ele trabalha a questão dos animais silvestres. Da mesma forma que aquele para o doméstico, esse é para os silvestres. São 2 programas diferentes, 2 modos diferentes. O Atena cuida da questão das multas e infrações. O TEAR já é uma plataforma voltada para a captação de pessoas e entidades que têm interesse ambiental. Então, ele fica disponível para as questões de educação ambiental, para desenvolvimento de projetos, colocar em contato pessoas que trabalham o meio ambiente no município. É georreferenciado também, vale a pena vocês também conhecerem. E o geoambiental, ele é um programa de interface do QGIS, porque o QGIS não é todo mundo que sabe acessar. Então, o geoambiental é um programa que garante a acessibilidade das mesmas informações ambientais que nós temos na plataforma da prefeitura para a população, inclusive com download de camadas para quem precisar fazer um trabalho acadêmico ou ter algumas informações para desenvolver um projeto em âmbito particular, né, de interesse privado. Então, ele consegue... Na realidade, ele traz as camadas de uma forma mais acessível. Todos esses programas, menos o QGIS, que é de uso público, não é pago, esses foram todos desenvolvidos pela SVDS em parceria com a IMA para serem integrados ao QGIS também. Como instrumento, aquele elemento verificador do sistema. Então, a gente tem como instrumento a avaliação do desempenho ambiental. A gente tem que saber se essa gestão está indo bem, está indo mal. O que temos hoje? Hoje nós temos como desempenho ambiental, como uma prestação de contas para a sociedade, um relatório de atividades que nós publicamos semestralmente. A cada 6 meses, a gente presta contas à sociedade para garantir a publicidade, para garantir a transparência. Fica disponibilizado no site da Secretaria um relatório de atividades de tudo que estamos fazendo no momento. Fora esse relatório de atividades, nós participamos, né, às vezes na forma de adesão, às vezes na forma de inscrição, de alguns programas e plataformas que trabalham com indicadores ou a gente alimenta com ações que fazemos para a avaliação ambiental. Então, nós temos no estado o município Verde-Azul, onde a gente reporta ações, atividades, programas, projetos, indicadores. A Cidadania no Campo, que também é um programa novo, também do estado de São Paulo, que é como se fosse um município Verde-Azul, mas voltado para a área rural. Ele é bem recente, ele é do ano passado. O programa Cidades Sustentáveis, que é uma agenda com 12 eixos e um monte de indicadores para a gente trabalhar os vários formatos da questão ambiental. O CDP, que trabalha mais voltado para emissões de gases de efeito estufa e mudanças climáticas. E o WCCD, que é uma plataforma de ranqueamento também, onde trabalha a ISO 37120, que é o de cidade sustentável. Então, a forma de ingresso nessa plataforma é atendendo os itens da ISO. É o que vai permitir que seja comparado e seja avaliada as cidades em relação a esses pré-requisitos da ISO. Então, hoje Campinas participa de todos esses, a gente reporta para todos esses, mas ainda precisamos aproveitar essa questão
depois para trabalhar o que seriam os indicadores mais relevantes para a gestão ambiental. Esse vai ser um segundo passo, vai ter uma aula só para isso também. Incentivos ambientais. Hoje contamos com o IPTU verde, que está nessa lei, e o selo S. O selo S é uma lista de pré-requisitos para dar alguns benefícios em termos de licenciamento ambiental. Mas não um benefício econômico. Ele vai ser um benefício na forma de celeridade. Quem atingir seus projetos licenciados, um número pré-definido de quesitos do selo S, ele tem alguns benefícios não financeiros, mas ele tem alguns benefícios. Também vai ser abordado isso no licenciamento. Agora eu vou falar para vocês também outro instrumento bastante interessante que está até na moda, que é o pagamento por serviços ambientais. O que significa isso? Isso significa que alguém dentro da sua propriedade faz uma ação que promove alguns dos serviços ambientais que existem, ou serviços ecossistêmicos, certo? Então a gente começou em Campinas pelo PSA Água, ou seja, aquele produtor rural, geralmente, não que não possa ser na cidade, mas geralmente na área rural é mais interessante e mais fácil, que ele prove e que ele promova a produção de água, ou seja, ele garanta a infiltração, ele recupere a vegetação, ele faça uma série de atividades que garantam a produção de água dentro da propriedade dele, ele recebe por isso. Vai ter uma aula sobre isso, onde vai ser detalhado todos os critérios para se cadastrar, para poder se inscrever no programa, mas esse é um instrumento mais recente também, que está bastante em discussão atualmente. Nós temos também o Banco de Áreas Verdes, que como o nome diz, é um banco, ou seja, dentro dele estão cadastradas áreas que estão esperando recuperação. Lembra que eu falei que nós temos muitas áreas a serem recuperadas dentro do município de Campinas? Então, essa é uma forma de promover essa recuperação. Pessoas que precisam recuperar áreas se inscrevem nesse banco e colocam essa área à disposição para aquelas pessoas que precisam, por algum motivo, seja por uma ação compensatória, ou seja por uma ação reparatória, ou seja, um TCA ou um TAC, eles tenham que possam escolher essas áreas para ser objeto da sua compensação ou reparação. Então, ele é um lugar de oferta e demanda. Existem também casos que as pessoas inscrevem por causa daquele IPTU verde. Então, o banco, ele gerencia todas essas áreas que estão em andamento no processo de recuperação e de revegetação. Taxas. As taxas, hoje na Secretaria, nós cobramos apenas a emissão de licenças ambientais. Esse valor vai direto para o PROAMB, né, para a gente poder utilizar em programas e ações ambientais. E existem, mas elas também é uma fonte de captação de recursos. É lógico que a gente não está aqui para ficar cobrando tudo que vê pela frente, mas existem prerrogativas que são passíveis de cobrança, sim. Outros instrumentos que a gente também tem à disposição: os espaços especialmente protegidos e o zoneamento ambiental. Os espaços especialmente protegidos são espaços que a gente pode, por legislação, é uma prerrogativa que ele tenha uma legislação, um ato normativo que garanta essa proteção. Então, nesse escopo, a gente tem como exemplo as unidades de conservação, que já foi dito, existem algumas unidades de conservação que são municipais. A lei orgânica também diz que a gente pode lançar mão desse recurso. E nós temos bens naturais tombados, também é outra forma, é outro exemplo de um espaço especialmente protegido. A lei orgânica define uma categoria de áreas de proteção permanente, que é diferente das áreas de preservação permanente do Código Florestal. Então, dentro do município, a gente tem esse recurso de proteger um local, um atributo de um local, um bem natural, por meio desse instrumento. Outro instrumento que a gente também lança a mão quando precisa, principalmente em áreas de planejamento, é o zoneamento ambiental.
Para esse instrumento, nós temos como exemplo o zoneamento e áreas estratégicas da APA e as áreas estratégicas para a gestão dos recursos hídricos. Qual a diferença dos dois? A diferença é que esse é o bem, é um espaço, é uma envoltória que está focado naquilo que a gente quer proteger. O zoneamento, ele já tem mais uma conotação de uso do solo. Ele já está mais vinculado a um planejamento do território. Então, dentro do zoneamento, assim como existe o zoneamento urbano, existe o zoneamento ambiental. Então, dentro da APA, que é uma unidade de conservação, nós temos um zoneamento ambiental. Ela é um bem protegido e usamos outro instrumento para regrar ambientalmente o território. Um instrumento que eu acho fundamental é a educação ambiental. A educação ambiental é o único instrumento de transformação comportamental. É o único que muda a forma de ser das pessoas. É o único jeito de você fazer com que mude-se o jeito de tratar o meio ambiente. Então, a educação ambiental, ela além de ela fazer as ações, de ela promover ações de sensibilização das pessoas, aquilo que talvez venha à mente mais facilmente, a educação ambiental é o que faz hoje você fazer um dos objetivos, que é o consumo consciente, por exemplo. Só trabalhando as pessoas é que você vai conseguir fazer com que elas consumam menos, ou consumam de forma mais inteligente, ou de forma mais ecológica, mais amigável com o meio ambiente. Então, ela é um elemento de transformação comportamental. É o único instrumento que está diretamente vinculado a isso. E o nosso Plano Municipal de Educação Ambiental também vai ter uma aula sobre isso. Na realidade, ele é um plano estruturador para que isso aconteça. Então, como instrumento, o plano ele vem trazer recursos para que essa educação ambiental consiga atingir esse objetivo de transformar, de mudar o comportamento das pessoas. Na aula de educação ambiental, vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre esse plano estruturador. E para finalizar, eu vou apresentar para vocês o último instrumento, que são as juntas administrativas. A Política Municipal de Meio Ambiente, dentro do seu sistema de gestão, prevê 3 juntas administrativas. A junta mesmo, que é a junta técnico-administrativa, que seria criada, ela foi instituída, mas ela só é nomeada quando há uma demanda internamente que transversa departamentos. Então, vem uma demanda muito grande, há uma necessidade de termos técnicos de vários locais para trabalhar conjuntamente numa equipe multidisciplinar, é instituída uma junta exatamente para aquele fim. Então, ela é uma junta criada por um fim determinado. Ela não é permanente, ela é sob demanda. A JAVA é uma junta de valoração ambiental, que é uma instância onde se trabalha a valoração dos danos decorrentes de infração. Então, ela vai valorizar, baseado em serviços ecossistêmicos, quanto aquele dano causou de impacto para o meio ambiente e associar um valor para aquilo. É um trabalho muito difícil, muito inovador, trabalhar essa valoração ambiental do dano. Então, existe também uma equipe multidisciplinar para trabalhar essa questão. Essa é permanente. E a JAR, que é a Junta Administrativa de Recursos, que é a que trabalha todos os recursos impetrados pelos interessados junto à SVDS. Então, para garantir a imparcialidade, qualquer ato nosso que é passível de recurso vai para uma equipe multidisciplinar, não para a mesma pessoa que fez aquele ato, para que a junta, onde você tem vários olhares, vários técnicos com várias formações, eles vão analisar os recursos, as justificativas do interessado e dar um parecer deliberativo sobre aquele recurso. Em segunda instância, fica o secretário da Secretaria Municipal. Então, essa também é uma forma diferente de trabalhar, que tem dado bastante resultado e garante também a exposição, né,
do funcionário, porque ele faz o ato e depois ele mesmo não teria condição de julgar o ato que ele fez. Então, para tirar essa personificação do ato, a JAR vem para atender essa demanda. Essas 3 juntas são também um dos instrumentos que o gestor pode lançar a mão. Quais são os desafios que nós vemos pela frente no momento? Além dos desafios, eu acho que é o seguinte: a gestão, então a gente viu que ela está instituída, ela tem respaldo legal, ela tem uma estrutura, ela tem os elementos que compõem, tem instrumentos, quer dizer, o gestor hoje sabe-se quem é o gestor, sabe que ele tem um cardápio bastante variado de instrumentos. Para cada situação ele pode lançar mão de um, pode lançar mão de outro, pode lançar mão de vários, combinando. Ele tem opções, e esse era o maior intuito. E também dizer que a gestão ela não se fixa nisso. A política ela garante que possam ser criados outros instrumentos que, porventura, a secretaria e o gestor achem conveniente criar, desde que por ato normativo ou lei específica própria, né? Os desafios nossos agora pela frente é a palavra-chave integração. Então, é muito difícil trabalhar com tantas pessoas, com formações distintas, com visões diferentes, olhares diferentes. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para que esse sistema funcione, integrar pessoas, integrar conhecimento, integrar informações. E quando eu digo informações, não é só dentro da secretaria, porque todo aquele sistema que eu mostrei para vocês de informações ambientais, ele tem que conversar com as informações do Estado, conversar com as informações da região metropolitana. Então, existe todo um esforço de compatibilização para que esse conhecimento seja integrado e compartilhado. Tem que ser integrado com as políticas públicas, aquela questão da escala. Então, eu tenho que trabalhar entre setores, né? A política de meio ambiente, ela não existe sozinha dentro de uma bolha, ela tem que se integrar com a política urbana, ela tem que se integrar com a política de habitação, ela tem que se integrar com a política de saúde, com a política de transporte. Ela tem que estar alinhada para que não haja conflito. Porque se houver conflito, alguém vai sair perdendo. Então, tem que se achar uma solução dentro das políticas públicas de trabalho para que elas consigam trabalhar conjuntamente em prol da sociedade. Os instrumentos também podem ser integrados. Como eu disse, existe um rol de instrumentos que o gestor pode lançar mão, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter conhecimento bem desses instrumentos para ver em que momento é melhor usar um, em que momento é melhor usar outro. Então, nós temos, às vezes, um projeto ou uma ação prevista num plano, onde a gente lança a mão de 2 ou 3 instrumentos ao mesmo tempo. Então, eles podem ser integrados, a política prevê isso e mais. A política prevê que eles possam ser integrados com instrumentos de outra natureza, como tributários, urbanísticos, sociais, culturais. A gente entende que essa integração com os instrumentos é muito proveitosa. E também tem que integrar o poder público e a sociedade, que também não é uma tarefa muito fácil, né? A sociedade não tem o hábito de se integrar nas decisões, nos projetos, nos programas. Ela normalmente faz um papel mais de observador. Então tem esse desafio de trazer a sociedade para dentro da gestão. Ela compartilhar as decisões, ela ajudar a definir os planos, participar dos planos, participar das decisões. E isso ainda é um desafio, mobilizar a sociedade para esse fim. Outro desafio é a quebra de paradigmas. O que seria isso? Nós estamos num mundo que está com uma transformação muito rápida. Então, a gente tem que sair do nosso normal e ser criativo, fazer diferente, sair da caixinha, né, como se diz por aí. A gente tem que se ajustar muito rapidamente às novas demandas que aparecem. Às vezes, a gente não consegue nem imaginar um tipo de demanda. Então, a gente tem que ser bastante criativo, fazer diferente, ter domínio sobre os assuntos para tentar achar soluções.
Então não adianta querer usar a mesma fórmula o tempo inteiro, porque não vai funcionar. O mundo está muito dinâmico, certo? Uma das coisas que eu posso dar de exemplo desse fazer diferente é, por exemplo, como trabalhar o organograma da secretaria. Às vezes o organograma instituído não dá conta. A gente tem que criar formas mais flexíveis de trabalho. Em algumas organizações se trabalha com um organograma matricial. A gente ainda não tem condições de trabalhar nisso, mas a gente vai ter que criar uma forma de trabalho que não seja tão presa ao organograma, porque não é fácil mexer o organograma de um órgão público. Numa empresa privada, você muda o organograma da noite para o dia. Departamentos somem, juntam, são criados. No órgão público não é assim. Você não consegue essa flexibilidade toda. Então, a gente vai ter que trabalhar isso. E também achar soluções criativas. Às vezes, a gente tem que se debruçar em cima de legislações, em cima de metodologias, em cima de coisas que ninguém fez para achar uma solução. Então, a gente tem que estar em constante evolução para acompanhar as demandas que também estão em constante evolução. E desenvolver novas skills, ou seja, não é porque eu sou engenheira, meu colega é advogado, o outro é agrônomo, temos geógrafos, temos geólogos, temos tudo, que a gente vai se ater só àquilo que aprendeu na faculdade. A gente está constantemente sendo provocado para desenvolver novas habilidades, sejam elas de cunho técnico, como hoje eu estou aqui tentando me adaptar a essa nova situação de aula gravada, que não é uma coisa que a gente costumava fazer, até as skills, as soft skills, como são chamadas, que são habilidades comportamentais, que é liderança, pessoas que têm habilidades para solucionar problemas, para trabalhar grupos, para solucionar problemas, diplomacia. Hoje são habilidades que são valorizadas. Então, o profissional hoje ele não pode ser estanque. Ele vai ter que se adaptar à nova realidade. Aqui, no final, depois vocês podem consultar algumas referências que eu utilizei para a preparação desse material. Não é muito extensa. E eu fico à disposição para quem quiser, fora desse horário que estamos gravando essa aula, trabalhar qualquer outra questão que vocês achem pertinente. Eu agradeço a todos a participação na aula e espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Muito obrigada.